Salve, salve galera, para você que tá passando aí no Facebook sem nada para fazer, tasca o dedo nesse vídeo e vem conferir a programação de hoje do Mais Cultura. E no programa de hoje a gente tem o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o Roberto Morauer e o Dudu Wilker, que são integrantes do grupo Detalhe Teatro de Blumenau. Bom dia para vocês. Bom dia, Jones. É um prazer ter vocês aqui hoje. Imagina. Então, antes da gente começar a conversar um pouco sobre o Detalhe Teatro, vamos conhecer um pouquinho sobre vocês. Quando que vocês começaram ou despertaram o interesse por teatro e começaram realmente a estudar de alguma forma o teatro? É interessante que a maioria das pessoas que fazem teatro, elas começam a despertar o interesse muito cedo, né? Eu fui conhecer teatro e assistir teatro aos 22, 23 anos. E aos 25 eu já estava só atuando. Então foi uma coisa muito rápida. Na época eu era professor da Rede Municipal de Ensino e até 1995 foi o meu último ano como professor. E já tinha... De quê? Eu trabalhava com educação religiosa escolar. E em 94 eu tinha feito um curso de teatro no NUT, antigo Núcleo de Teatro Escola. Era uma das primeiras escolas de teatro em Blumenau. E aí comecei a me envolver com o NUT naquele período. E no mesmo ano eu já estava envolvido no grupo Meu Grupo, era o nome do primeiro grupo de teatro que eu participei, que já era dirigido pelo Pepe Cedrez. E participavam algumas figuras aí, tinha o Silvinho da Luz, o Giba Oliveira, saudoso Tadeu Bittencourt, que fazia vários cenários para a gente naquela época também. E em 95 nós fundamos a Companhia Carona, que atua até hoje ainda. E aí foi, a minha história com teatro começou aí, a partir de um cursinho, a partir do início de uma relação com as pessoas de teatro, e me encantei por essa história, por essa coisa, não é? E foi. Em 2004 apenas, daí eu fui fazer faculdade de teatro. Então, até então, eu tinha formações diversas em algumas escolas de teatro aí, mas já era considerado profissional perante o sindicato. Bom, eu entrei para o Detalhe mais tarde, eu também comecei com teatro mais tarde, assim como hobby, né? Eu, quando criança, eu falava que queria ser ator, mas quando chegou na hora de fazer faculdade, eu optei fazer Direito. E aí eu fiz 7 semestres da graduação. Rola uma piada, né? Eu não fiz errado, Não. Eu fiz Direito. É verdade. Tipo assim, eu amo teatro, mas eu estudo Direito. Exatamente. Teatro é a minha vida, mas eu faço contabilidade. E aí, no 7º semestre da faculdade de Direito, eu falei, não, isso definitivamente não é para mim. Aí eu comecei o curso na Carona Escola de Teatro, ali em 2014. Eu fiz Carona de 2014 a 2017, aí participei de alguns processos de estágio de processo lá com eles, também ajudando nas aulas e na assistência de direção. E recebi o convite para trabalhar com Detalhe no final de 2016. E desde 2017... a minha história com teatro profissional começou mesmo, que aí foi quando eu comecei em uma das peças com Detalhe, depois eles me convidaram para outras, e no mesmo ano, em 2017, eles já me convidaram também para entrar para o grupo. Essa ainda uma história meio recente, mas assim, tenho muito da Carona, né, que foi onde eu cursei ali, também trabalhei no financeiro da escola até o final do ano passado, e com o Detalhe a gente segue aí na parte de produção, atuação, direção, seguindo. Legal, eu me identifico muito com a história de vocês porque eu tenho 28 anos, mas eu tive contato com o teatro com 18. E com 18, foi bem rápido também, com 18 eu comecei a fazer teatro e desde 18 eu estou fazendo teatro, né? E foi num curso também, com a Natália, com a Rádio Coriolete, e aí formamos o grupo. E foi bem nessa época que eu conheci o grupo Detalhe também. Isso há 10 anos atrás. Então agora eu quero perguntar, onde o Detalhe surgiu, qual é a história desse grupo e onde ele se localiza hoje? Eu então era da Carona, né? A Companhia Carona.
até 2000, a gente fundou a Carona em 95, eu fui orgânico aí da Carona até o ano 2000. Em 2001 eu assumi em Indaial a direção de cultura, lá no departamento de cultura. Paralelo a esse trabalho lá, a gente levou algumas oficinas de teatro da Carona para Indaial. E aí, algumas pessoas que fizeram a oficina tinham interesse de continuar fazendo teatro. Depois de 6 meses, a oficina terminou e vieram me procurar que gostariam de fazer teatro. Dessas pessoas, o Jean e a Zanza eram 2 adolescentes que vieram falar comigo a respeito de gostaríamos de fazer teatro. Tentei, né, desviar, dizer, não, vai estudar outra coisa, né? Vai fazer direito. Mas, enfim. Mas, então, paralelo ao meu trabalho na direção de cultura, eu comecei a me encontrar com eles. E, na época, a gente tinha passado por um processo bem forte de treinamento para atores e tal. Então, me veio em mente assim, vocês querem fazer teatro, mas o que nós vamos fazer? Não, nós queremos fazer teatro. Resolvemos nos encontrar uma vez por semana. A gente se encontrava durante 3 ou 4 horas, um encontro de 3 ou 4 horas de duração. E durante um ano, aqueles 7 jovens ficaram treinando. Apenas. Só. Tu imaginas o que é fazer teatro e nunca apresentar? Um ano inteiro. Aí no segundo ano, a gente foi convidado para fazer umas intervenções num evento que teve em Indaial, várias intervenções de teatro. Foi a estreia do Detalhe, em 2002. Depois a gente optamos por continuar fazendo teatro, aí montamos uma peça que chamava Azulejos. Foi a primeira, não, Desgraça. Foi a primeira peça do Detalhe que foi para o Motab. Uma boa peça para inaugurar o primeiro Motab, que era a Mostra de Talentos em Teatro Amador de Blumenau, que é uma mostra meio estudantil. O Detalhe a gente teve umas premiações aí, que era competitivo, aquele festival, e o nome do grupo era 7x7, porque nós éramos em 7 pessoas. 7x7 era o nome do grupo. Depois do processo de Desgraças, a gente entrou num processo de montagem de Azulejos, que era um texto que o Jean escreveu, um fragmento, um conto curto, e desse conto a gente foi trabalhando. Daí eu dirigi o espetáculo, era Zanza, Bruna, Jean e Juvenal em cena, eram 4 atores. Então já não éramos mais 7, éramos só 5 no grupo. Desses 5 a gente foi aprofundando o negócio. E eles optaram por largar os trabalhos e querer viver de teatro, então nós fomos montar uma peça para escolas. Daí montamos História de Lenços e Ventos, do Ilo Krugli, saudoso. Estreou em 2003 ou 2004, por aí, a História de Lenços e Ventos. E daí a gente ficou juntos e ficamos, a partir de 2002, então, foi o Detalhe Teatro surgindo. E o nome Detalhe vem de onde? Então, daí depois de ser 7x7, nós já não tínhamos mais 7 pessoas no grupo, só éramos 5, e nós trabalhávamos, o nosso treinamento era muito minucioso, nós treinávamos para detalhar ações. Então, o ato de levantar e pegar um copo não é uma ação, são várias ações. Então, nós detalhávamos o nosso treinamento. E aí, de tanto detalhar, nós optamos por ter o nome de Detalhes. E Dudu, Detalhe. Hoje o Detalhe está onde? Então, hoje a gente está desde 2016 ali em Blumenau e atualmente no bairro da Velha, na rua Euclides da Cunha, no número 137. Lá o espaço, durante esses últimos 2 anos, a gente fez bastante evento de teatro, dança, música. Tiveram várias ações, cinema, rolou o Cinema Sesc também. Durante um ano inteiro, acho que todo mês a gente tinha programação do Cine Sesc lá no espaço.
E aí, assim, só que a gente tem o espaço. Nesse ano, a gente vai entregar esse espaço em abril. A gente vai encerrar as atividades lá nesse espaço em abril, que a gente vai procurar um novo local que vai ser para nós trabalharmos com o administrativo e também ensaiar e guardar o nosso material de cena. A gente não vai mais ter esse espaço público como a gente vinha mantendo nesses últimos anos, né? E hoje, vocês têm algum trabalho, o Detalhe está com algum trabalho em circulação, ou vocês têm apenas espetáculos em portfólio esperando ser acionados para apresentar? Como é que está a situação? Temos. A gente tem agora 2 espetáculos que a gente acredita que é principalmente com a área de educação que a gente vai estar circulando com eles, que são as contações de história lá do Detalhe, que a gente montou em 2018. Temos a contação O Outro Lado da Ponte, que atuou o Roberto e a Zanza, e é uma direção minha e do Jean, que é para o público de 6 a 10 anos aproximadamente. Ela fala sobre cooperação, e assim, é de uma forma bem lúdica mesmo para as crianças, né? Isso. E aí a gente também tem a Quem é o Inimigo, que é voltado para adolescentes e até mesmo adultos, eu acho que funciona. Que é aí atua eu e o Jean, e o Roberto e a Zanza que dirigiram essa contação. Trincheira. Isso mesmo. Isso Os 2 mesmo. soldados em trincheira que, em determinado momento, eles acham que foram abandonados na guerra. Eles não sabem se a guerra ainda continua, mas eles estão dentro do buraco que mandaram eles ficar. Até que resolvem sair e invadir a trincheira um do outro e percebem que o inimigo é o mesmo que ele. E a gente tem alguns outros espetáculos que também a gente acaba apresentando muito dentro de escolas, mas é através de parcerias com assistência social, porque eles são espetáculos que trabalham com a garantia de direitos fundamentais, né? Por exemplo, o Isso Não é Brincadeira, que fala sobre abuso e exploração sexual infantil, a prevenção ao abuso e exploração sexual infantil, né? Um Sonho, conflitos familiares. Temos a peça Basta, que fala sobre a violência contra a mulher. Inclusive, a gente fez uma circulação no final do ano passado em 5 escolas. Sim. Em 5 escolas da cidade, lá em Blumenau, que foi muito bacana ter essa conversa com os adolescentes também após o espetáculo. Vocês comentaram várias vezes que vocês trabalham com projetos, né? Escrevem muitos projetos para vários editais. Inclusive, vocês já atuaram bastante em Gaspar com projetos, né? E tiveram um trabalho muito legal feito nos CRAS. Conta um pouquinho pra gente do que era esse trabalho que vocês faziam aqui em Gaspar. Então, desde 2014 foi o primeiro projeto que a gente desenvolveu aqui pelo Fundo da Infância e Adolescência, do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, pelo FIA, né? Então, em 2014, a gente trabalhou com oficina de teatro dentro do Lar dos Meninos, dentro do Lar das Meninas e dentro do CRAS Gaspar Mirim. Então, eram 3 lugares. E aí era um trabalho bem específico. As crianças do Lar dos Meninos, eu trabalhava, a Zanza trabalhou com as meninas e o Jean no CRAS. E aí demos uma oficina com 6 meses de duração, acredito que foi, fizemos uma amostra final e foi um trabalho bem legal. A partir dessa experiência surgiram outros projetos. Depois surgiu o teatro, ferramenta de transformação. Depois surgiu Arte para Infância e Adolescência, instrumento de transformação e construção de cidadania, né? Dentro desses projetos, a gente envolvia a circulação de peças relacionadas à infância e adolescência. Isso não é brincadeira, que trata de prevenção ao abuso sexual infanto-juvenil, e a peça Um Sonho, que lida com conflitos familiares, a gente apresentou em todas as escolas de Gaspar. Todas, mais de uma vez, por conta de já ter mudado ao longo dos anos. As crianças, que eram crianças, viraram adolescentes, e a peça que trata do abuso sexual, ela tem essa diferença. Tem uma específica para crianças e uma específica para adolescentes. Então, essa circulação a gente já fez através dos projetos do FIA. E também as oficinas, né, nos CRAS. No último projeto, a gente estava com oficina de artesanato, teatro de bonecos, música, dança e teatro. Nós temos 5 oficinas no Centro de Convivência aqui no bairro 7, Centro de Convivência Maria Hendricks, no CRAS do Bela Vista, no CRAS Gaspar Mirim, no CRAS
da margem esquerda e lá no Batês, acho que era uma extensão. E tinha também um momento que teve no Coloninha, porque era a extensão do Bela Vista. Então, assim, a gente atuava em várias comunidades com crianças e adolescentes. Então, pessoal, perceba quantas coisas legais que o grupo Detalhe de Teatro fez e ainda faz. Para você que está assistindo esse programa e tem interesse em qualquer coisa que foi dita por eles aqui, de peça, de formação, de oficina, é só entrar em contato com eles pelas redes sociais. Facebook, Instagram e site. Não é porque eles vão fechar o Espaço Detalhe lá em abril que eles vão parar com suas atividades. Eles só vão mudar de lugar e vão continuar com esses projetos, né? E como eles mesmos falaram, já atuaram em Gaspar desde 2014 com muitos projetos para crianças em vulnerabilidade. Então é interessante para... tem uma escola, gostaria de levar o Basta para lá, gostaria de levar outro trabalho, gostaria de levar uma oficina, uma formação com meus professores. Eu quero trazer aqui no meu CRAS da cidade que eu estou assistindo. É só entrar em contato com eles, que eles têm todos esses materiais disponíveis e com certeza vão fazer um trabalho muito legal. Jones, você falou em formação, tem um detalhe que eu acho que é legal lembrar. A gente tem agora uma formação específica para educadores de CIs. Aqui são as unidades de educação infantil, aqui são os centros. Eu não lembro a nomenclatura, mas a gente vai estar logo mandando para todos os locais aqui em Gaspar o nosso portfólio sobre essa formação para educadoras de CIs, das que trabalham lá nas creches, que trabalham com crianças do berçário ao jardim, ao maternal, essa fase da vida aí. Então é uma formação bem específica que a gente desenvolveu para trabalhar com essas educadoras, a sua maioria são mulheres, algumas coisas possíveis de sensibilizar elas para essa importante educação que elas trazem aí. Que é de base, né? E outras coisas que são possíveis de elas também trabalharem com as crianças. A gente logo vai estar mostrando esse material aqui em Gaspar também. Então, tem novidade ainda chegando, então quem é de CI aí, de Centro de Educação Infantil, fica ligado que o Detalhe vai estar enviando então esse material, esse portfólio para vocês estarem acessando. E eu já fiz algumas vezes oficina com Detalhe, aí mais voltado para a área de atuação mesmo, de teatro, e é muito legal o trabalho que eles fazem, eu super recomendo. Meninos, então para a gente ir finalizando, eu gostaria que vocês deixassem para o pessoal de casa um convite para até abril ainda conhecer o Espaço Detalhe, né? E para conhecer um pouco mais sobre o trabalho de vocês através das redes sociais. Então podem deixar um convite para o pessoal. Bom, pessoal, é isso. A gente está encerrando lá o nosso espaço na Velha, mas a gente não vai acabar mesmo com o que o Detalhe faz. A gente vai continuar seguindo isso. Então, entre em contato com a gente ali no Facebook, que é o Detalhe Teatro 1, ou no Instagram, que é o Detalhe Teatro, ou até mesmo pelo site, que é o detalheteatro.com.br. A gente vai ficar muito feliz de receber vocês lá no espaço até abril, ou de receber vocês para outras conversas, para depois disso, para outros projetos também, a gente está aberto. E nós agradecemos, Jones, aqui o espaço da TV Gaspar, né? É isso que eu ia falar, eu que agradeço vocês terem aceitado o convite. Eu acho que a gente poderia fazer mais uns 10 programas que ainda teria muita coisa para falar, porque tem muito projeto e é muito legal, mas a gente deixa já o convite para voltarem outras vezes, quando tiverem com projetos novos, pela cidade, com mais formação, com oficinas trazendo na região. A TV Gaspar está sempre de portas abertas. Muito obrigado mesmo. Então esse foi o programa de hoje do Mais Cultura. Fica ligado aí na programação da TV Gaspar para acompanhar a programação do próximo Mais Cultura. Obrigado.